Que honra estar aqui. Glória a Deus por todas as coisas. Eu vou tirar, que a igreja está bem à vontade em relação à máscara. Eu fiquei com ela no meio ali, que eu falei, se todo mundo tiver com ela, eu coloco. Se tiver metade, ela vai ficar aqui. Agora eu vou tirar de uma vez que está só o sangue, né, irmãos? Mas o Senhor há de trazer resposta em meio a todas as coisas. Nós já temos vindo ali de um culto abençoado ali, desde as 6 horas que eu já estou na igreja, lá em Jardim Guanabara. A gente tem um projeto lá com as crianças, então eu tinha que passar por lá primeiro, deixar o projeto funcionando e vir. E o que o Senhor já tem feito até aqui, eu não precisaria falar mais nada, como eu estou cheia, como eu sinto essa presença. E ao entrar neste lugar, que presença gloriosa. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Feliz de poder ser instrumento nesta noite. Aleluia. E se Jesus está no barco, nós podemos ficar tranquilos. Então eu estou tranquila aqui nesta noite, porque quem tem conduzido o barco da minha vida é o Senhor. Quem tem me dado vitória em meio à luta é o Senhor. Quem tem me capacitado é o Senhor. Então quem está no meu barco é o Senhor. E mesmo que eu não compreenda, como já foi cantado aqui, eu sei que Ele é Deus que vê todas as coisas, e que sabe de todas as coisas, e que não perdeu o controle de nada. Bendito é o nome do Senhor. Sou grata ao meu irmão por essa oportunidade, a essa igreja amada. Trago ali um abraço do meu pastor Varley, que pediu que eu viesse aqui honrar o nome do Senhor e honrar também lá a nossa igreja. Um abraço então do nosso pastor. O céu é o mesmo, nós aqui ainda estamos divididos, mas a glória que está preparada para nós é igual. E diz a palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para cada um de nós. O que eu tenho para te dizer nessa noite é: persista, prossiga, avance, porque o que está preparado para nós, nós não temos noção. E como já foi até dito aqui pelo Cláudio, combata o bom combate, porque só assim você poderá ter um corpo glorificado como Paulo no final. E entre muitas coisas que ele pudesse vir a dizer, ele preferiu falar: irmãos, não, que a glória, que as obras, que tudo que foi feito aqui seja pouco mediante a fé que você precisa guardar para viver o sobrenatural do Senhor. Então que esta igreja avance em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Ezequiel 37. Aleluia. Quando meu irmão fez o convite, eu falei: Senhor, e o Senhor quer o quê? Que eu diga o que ali? O que o Senhor quer levar ali? E começou a arder muito forte essa palavra sobre o meu coração. Só que aí uns 2, 3 dias depois eu resolvi perguntar ao meu irmão o tema, se tinha um tema, se tinha uma direção. Aí ele falou: avance. Aí eu falei: vou ter que mudar a palavra. E comecei a ficar meio que desencontrada com as informações, mas ardia por essa palavra. Tudo que eu estudava, tudo que eu pensava, eu voltava em Ezequiel. E aí fui comentar com uma colega de trabalho, ela falou assim, ela serve ao Senhor, a gente trabalha junto. E eu falei: eu estava com essa direção, e meu irmão falou que o tema é esse. E ela falou: e quem disse que você precisa mudar? É aí mesmo no vale que o Senhor quer que eles avancem. Então, abre a sua boca e deixa Deus conduzir. Eis-me aqui então, diante da direção do Espírito Santo com essa igreja. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram-se as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Pai, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor já tem um exército de pé neste lugar. Que em nome de Jesus o Senhor traga todo o pensamento, todo o coração cativo à tua palavra. Que toda seta, toda retaliação, toda surdez espiritual caiam por terra. Que os teus filhos sejam liberados para entender o teu mover na vida deles nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Avance. É uma palavra muito forte e que tem um significado de seguir em frente, de levantar, de ir adiante. Quando somos despertados para algo, quando precisamos fazer algo, se nós não estivermos de pé, nós não conseguimos avançar. Se nós não estivermos posicionados da forma correta para fazermos, nós não conseguimos dar um passo sequer em direção àquilo que nós precisamos. Então avançar é muito forte no sentido de que eu não posso só pronunciar e ficar na zona do conforto esperando o céu descer. Eu preciso ir adiante, eu preciso ir à frente, eu preciso dar um passo. E nós vemos que Ezequiel é levado ao vale de ossos secos. E a história vai contar que Deus se apresenta em visão a Ezequiel depois da destruição de Jerusalém. Eu não sei quanto tempo exatamente, talvez 500 e poucos anos, né, antes de Cristo. A minha Bíblia tinha uma referência aqui condicionada, 586 anos antes de Cristo. E quando Deus leva Ezequiel até esse vale, Deus faz Ezequiel lembrar desse passado de Jerusalém de destruição, mas faz Ezequiel se posicionar para ver um futuro de glória no meio daquele vale. Por isso Ezequiel estava ali, vivendo talvez as mazelas da sua época, da sua história, no meio de um vale de ossos secos. E quando o profeta ele está no vale, e no caso de Ezequiel, de ossos secos, a situação e o lugar dos ossos apresenta para nós um lugar de morte, um lugar que não há vida, um lugar que há secura, porque os ossos que estavam ali estavam sequíssimos, como vai dizer a palavra. Um lugar que há um silêncio absoluto, porque não havia nada ali, não havia vida ali, estava tudo muito quieto. Um lugar que havia dureza, porque a Bíblia também vai retratar dos versículos 1 a 3, tudo isso que eu estou falando, que os ossos estavam endurecidos. Um lugar também de inércia,
de morte. E ele está posicionado ali diante daquele vale. Mas quando um profeta está no vale, muitas das vezes ele quer olhar para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, ele não tem saída. O que resta para ele ali é enfrentar o vale. Ezequiel já estava ali em visão, e ele estava num lugar de morte, ele não tinha mais nada para fazer, mas havia dentro dele um mover, uma expectativa de que Deus não deveria ter levado ele ali à toa. Deus não poderia ter levado ele ali à toa se não fosse para revelar-lhe algo. E se nessa noite você está vivendo essa secura, esse silêncio, essa dureza do vale, essa inércia, essa falta de vida, essa falta de barulho, de mover da voz de Deus, saiba que Ele também está com você nesse vale. Ele está porque Ele levou Ezequiel lá. Ele está porque Ele estava lá com Ezequiel. Mas aí vem Deus conversar com o homem, e a intimidade no vale faz a diferença. Deus vai conversar com Ezequiel e vai dizer para ele: Ezequiel, será que você acha que pode reviver estes ossos? Se ele não fosse um homem que tivesse um relacionamento, ele ia querer acordar daquela visão clamando o sangue de Jesus. Está amarrado, né? Porque é difícil. Pensa você sonhar com algo desse, ou ser levado em visão a um lugar desse, não é fácil. Mas ele já estava ali, ele ouvia a voz de Deus. Então isso nos faz entender que ele tinha um relacionamento. Ezequiel tinha um relacionamento, que ele ouve a voz de Deus. Deus pergunta para ele: posso fazer reviver? Logo ele tem resposta: Senhor, tu sabes. E quando ele diz tu sabes, é porque nós sabemos que em meio ao vale, nas nossas mãos físicas, não há nada que possamos fazer. Se não for por Deus, se não vier dele, nós não saímos do vale. E ele diz, quando o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam reviver, o profeta disse sabiamente para Deus: tu o sabe. E como profeta nós precisamos reconhecer que não sabemos de nada, mesmo que vejamos tudo errado. Porque o cenário dele estava tudo errado, mas ainda assim ele se rendeu a quem sabia de tudo e disse: tu sabes, eu não sei, eu vejo tudo errado aqui. Tem ossos, tem silêncio, não tem barulho, a morte. Isso para mim não é um ambiente normal, mas tu sabes. Aleluia. Qual é o seu vale de ossos secos nessa noite? Seja um profeta no seu vale, porque nesse primeiro passo ele está no vale. E o comando aqui durante toda essa mensagem é de profetizar. Então eu venho aqui te dizer nesta noite: não importa o seu vale, se levante e profetize nele. Não saia dele, porque é nele que o Senhor vai fazer reviver. Seja um profeta nesta noite e não saia daqui sem profetizar a vida no seu vale. Aleluia. O profeta no vale, ele tem algumas atitudes importantes diante daquele vale ali. Quando ele faz a observação, ele se torna dependente, como eu já disse, porque ele precisa ser conduzido pelo Espírito Santo ali. Ele não tem o que fazer.
Ele precisa ter visão. No vale o profeta precisa ter visão, porque a visão é que vai nos fazer ver o que Deus quer naquele vale. E ele precisa ter percepção, que ele já tinha, porque a primeira coisa que ele fez foi ouvir a voz de Deus. E ele precisa profetizar. Agora no vale, ele precisaria fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Aleluia. Ezequiel, ele recebeu 3 vezes a ordem de profetizar sobre aqueles ossos que representavam o povo de Israel. E muitas vezes Deus fala conosco e paramos por aí, sendo que devemos continuar profetizando. Ele já estava ali todo sensível ao mover. Ele estava até desarmado, mas ele estava dependente de Deus. Ele estava ali todo entregue ao que Deus iria fazer naquele cenário, porque humanamente ele não poderia fazer nada. Mas o que Deus vai mandar ele fazer diante de tudo aquilo é profetizar. E mais uma vez eu te pergunto nessa noite: o que você tem visto no seu vale? Porque por muitas das vezes nós, seres humanos que somos, nós perdemos essas sensibilidades, essa dependência, essa visão, essa percepção. A gente perde, porque a luta é grande. Não estou falando aqui de Mulher Maravilha, nem de Batman, não. Não estou pregando heresia e nem dias melhores virão, não. O mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui, e talvez você está no vale, seja ele qual for, e ele quer que você perceba, que você veja. Ele está te perguntando: o que vês nesse vale? Pode ser ela a arma de saída do vale. Ninguém aguenta vale para o resto da vida. Ninguém aguenta o deserto para o resto da vida. Só que até neles o Senhor tem um propósito. Então é necessário que eu viva, é necessário que eu experimente as dores do mundo. E esses dias eu ouvi um dizer que é bem forte, mas é bem real, que se você sente dor é porque você está vivo. Então é necessário. Se algo em mim está me incomodando, eu estou tendo percepção, eu estou vivo. Então eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar isso. Porque Deus queria mostrar a Ezequiel que estava na boca dele, nas mãos dele, a arma de mudar aquele vale. Aleluia. Profetize o que Deus te mandar então. Já que você consegue ver no vale, já que a sua visão se abre, você sabe aonde está esse vale, comece a profetizar sobre ele. Abre a sua boca e eu darei palavras, diz o Senhor, e comece a fazer reviver esses ossos. Eu não sei qual é o seu vale, e não sei o que Deus quer da mocidade neste lugar. Eu não sei o que a mocidade tem vivido nesses tempos, mas se há um vale entre vós, se levantem como profetas, tenham percepção, tenham visão, sejam dependentes e mude esse vale, diz o Senhor. Porque é grande o exército que Ele quer levantar. Rebassuri anda labachai. Ora massuri anda lamanaias. Rebassuri anda labachai decanta lamanaias. Talvez você pensou que o seu tempo acabou, porque muitas das vezes a gente encara as coisas de um jeito que o problema é que agora quem tem que partir por diferente sou eu. Ali não tem nada mais para mim fazer. Eu não sou mais uma peça importante. Eu não sirvo mais. Já deu.
não está em tempos de a gente viver somente o que a gente vê. A gente está em tempos de fé, de viver por fé e não por vista. E quando nós somos dependentes, nós nos esvaziamos, e mesmo que não vejamos nada, eu tenho fé, como já foi dito aqui, e se eu tiver fé, seja ela do tamanho do grão de mostarda, eu direi ao monte que se arrede, e ele vai se arredar. Fé no vale, diz o Senhor, porque você vai voltar a viver no meio dele. Não fuja, não se esconda, não se isole e não deixe de profetizar. Há um exército numeroso para se levantar. E se Deus te escolheu para ouvir, é porque você é o profeta de visão nesta noite. A visão está na tua mão, a direção está na tua mão. Faça o que Ele te mandar fazer. Aleluia! E há um poder muito grande nessa profecia, que depois que ele reconhece, ele é dependente e fala: tu sabes, eu não sei, mas tu sabes, eu estou entregue, eu estou aqui, o que o Senhor quiser fazer, eis-me aqui. Ezequiel estava deitado no vale, e o Senhor o levou e o colocou de pé. Talvez você está deitado no vale, talvez você está cochilando no vale, talvez você está dormindo mesmo, ou talvez você já está olhando de longe para ver no que aquilo vai dar, porque simplesmente você não quer mais. Mas Ele te traz de volta hoje a esse vale. Ele te coloca de pé e te diz: profetiza. Aleluia. E nós vamos ver que agora o poder dessa profecia começa a mudar o cenário no vale. Quando o profeta anunciava a palavra de Deus, algumas coisas começaram a acontecer. Isso nos versículos 7, 6, 8 e 9. Primeiro nós vimos o que? Movimento no vale. Era um silêncio, né? Era uma dureza, era uma inércia. De repente ele profetiza, porque ele faz aquilo que Deus manda, e há um movimento no vale. E esse movimento era de quê? Barulho de ossos que se batiam para se encontrar, cada um voltando para o seu lugar, um lugar que não tinha mais nada a fazer, que não tinha mais nada para acontecer. Ossos começam a voltar para o seu lugar. Movimento, profecia movimenta, profecia muda o cenário. Aleluia. Talvez só está esperando que uma palavra seja liberada de sua boca, para que a sua casa seja alcançada, para que seu filho seja alcançado, para que o emprego dos seus sonhos te alcance, para que sua vida sentimental, financeira, eu sei lá qual seja a sua necessidade nesta noite, seja alcançado. Somente uma palavra. Ele profetiza como o Espírito de Deus o manda fazer, e começa a movimentar, e acontece uma força também naquele vale. E essa força era de quê, irmã Renata? Eram de tendões e ligamentos que voltavam para esses ossos. Aleluia. Porque Deus é Deus perfeito. Quando Ele começa a obra, Ele é fiel para terminar. Ele não ia levantar um exército seco e pronto, acabou. Ele começou a levantar parte a parte, devolveu o osso, agora Ele devolve tendões, ligamento, Ele devolve força, Ele devolve vigor, energia.
revestimento acontece naquele vale também. No versículo 8, quando vai falar que nasceu carne e pele sobre os ossos levantados. Aleluia. Revestimento. Quando o profeta se manifesta no seu vale, começa a profetizar, Deus o reveste. Está seco, está acabado, está sem condição de movimentar, mas Deus dá e ainda o reveste da carne. Não foi assim que Deus fez com o povo no Egito? Não tinha maná para que eles pudessem caminhar, não tinha cuidado de Deus para que o exército não viesse morrer sequíssimo. É porque Deus cuida dos detalhes. E Ele está cuidando de você mesmo no vale. Eu estou cansado, eu estou abatida, eu estou desanimado. Senhor, tem misericórdia de mim. Alegra-te na tua mocidade. Alegra-te antes de que venham os maus dias, e que você poderá dizer: não tenho neles contentamento. Alegre-se agora, porque o Senhor vos chama de forte nesta noite, de um exército que Ele quer fazer voltar a viver. Não estou dizendo que vocês estão mortos, mas o Espírito diz nesta noite: eu ainda quero levantar um exército numeroso neste lugar. Para isso, os que estão nesse vale precisam ter visão e profetizar. Aleluia. E aí vem acontecer o sobrenatural desse vale. Esse vale vem ter vida. Aquilo que era morte, que era inércia, vem ter vida. Agora pense, irmãos, Ezequiel diante dessa visão, pensa que poder tremendo, pensa que força que não entrou naquele homem, pensa de como foi o ministério de Ezequiel depois dessa visão. Ninguém parava ele, ninguém parava nem na frente dele, porque ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo, um profeta cheio, porque Deus o visitou no vale. Então, se talvez você acha que o teu vale é o fim, Ele te visita nessa noite. Ele te visita e te reveste. Ele te visita e movimenta. Ele te visita e te coloca de pé. Ele te visita e te dá carne. Ele te visita e te dá vida. Aleluia. O Espírito de vida entrou nos corpos que foram ressuscitados. Vida, vida. É o que o Senhor tem para você nessa noite. Vida no vale, vida na dificuldade, vida na tragédia. Nós não seremos livres do vale, talvez, mas é nele que vamos profetizar, é nele que vamos encontrar vida. E a cada momento de minha vida, eu encontro Deus no meu vale. Por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda o porquê, eu sinto a força que vem para que eu caminhe, para que eu prossiga, para que eu não desista, para que eu abra a boca e fale desse amor e alcance os corações com esse amor, porque Ele é esse Deus que se esvaziou da sua glória a ponto de entregar o seu Filho Jesus, cuidando dos detalhes da minha e de sua vida. Ele não te abandonou, Ele não te desamparou, Ele não te esqueceu no vale, meu querido. Ele te visita na sua dor, Ele te visita na sua pouca força, Ele
Ele te visita na sua falta de fé. Ele te visita quando você não tem mais palavras de oração. Ele te visita. Ele te visita quando você não se sente mais digno do olhar dele sobre você. Ele te visita. Ele te visita. E ele te levanta. Eu sempre gosto de usar minha mãe como testemunho, porque ela deixou N testemunhos. E um dos testemunhos que ela deixou é da doença que ela tinha, da pressão alta, que quando ela era muito jovem ela adquiriu. E que um dia alguém falou com ela numa revelação que era um espinho na carne, que não tinha cura, que ela levaria ele para o cemitério. Mas ela era uma mulher que explodia de fé. Ela era uma mulher que explodia de força, de energia, que caminhava. E não caminhava por si só, caminhava pela sua família, caminhava por nós, caminhou pelo meu pai 13 anos, até ele aceitar a Jesus. Ela podia ter desistido nesse vale. Ela simplesmente poderia ter apostado da fé, não querido mais caminhar. Ela podia escolher não servir a Deus, porque Ele curava tantas pessoas e não a curava. Mas ela era um milagre vivo, porque ela entrava no posto de saúde, eles queriam internar ela toda vez que ela resolvia ir, porque a pressão estava em 21 por 12, por 14, por 15, e ela não estava sentindo nada. Ela era um milagre vivo, de uma pessoa que é sustentada no vale, quando ela se posiciona como profeta de Deus. Porque é isso que minha mãe era, obreira da casa do Senhor, impunha as mãos na cabeça e as pessoas eram curadas. Nós éramos curados. Aleluia. Aquele vale a fazia uma mulher que podia explodir uma bomba atômica no mundo, porque ela tinha fé. E ela carregou a fé, combateu o bom combate. Esse foi o versículo que encerrou os seus dias no seu túmulo. Mas o que nos alegra é porque o que desceu ali foram só os ossos. A última etapa de sua vida foi o corpo glorificado. E isso me enche todo dia de paz, porque eu sei que ela não está lá. Ela combateu o bom combate, guardou a carreira, acabou a carreira e guardou a fé. Foi para lá sorrindo, feliz, querendo ir morar com Jesus, porque ela sabia que ela já tinha feito o que tinha que fazer aqui. E eu e você, como estamos para viver o nosso vale? Eu não sei quanto tempo mais precisaremos pelejar. Eu não sei quanto tempo mais precisaremos brigar pelos nossos princípios, os nossos ideais de vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas é fato que quem conduz a nossa vida, quem direciona a nossa vida é o Senhor. Então, ao abrir dos seus olhos todos os dias, Ele está te dando uma chance de vencer o vale. E o que vai fazer a diferença é como você vai se enxergar dentro desse vale. Aleluia. Ele profetiza e a vida. E ao acontecer a vida, se levanta um exército numeroso. Eu sei que isso aqui são minhas palavras, não diz o texto. Mas eu acredito que, humanamente falando, quando ele abre os olhos, porque ele estava numa visão, quando ele volta para esse mundo físico, e está cercado do natural que estava à sua volta, que eram as tragédias da sua época, ele nunca mais é um homem igual. Ele nunca mais foi o mesmo.
Ele vai profetizar outras vezes, você pode ler. Ele vai profetizar de novo e profetizar, porque entrou nele o espírito de vida. Ele tinha tido uma experiência onde não havia mais vida, então ele não podia ficar parado mais diante das suas aflições. E você também não pode, não deve, jovem, homem, mulher. Os jovens aqui até 100 anos, tá? É para você. O Senhor te trouxe para que você ouça. Não é hora de parar. Não é hora de entregar. Não é hora de voltar para trás. E nem dá. Se eu posso te fazer, se eu posso te estimular, se eu posso te falar algo maravilhoso, é que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. A opção de voltar você não tem. Você só tem que avançar. 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 Avance nessa noite. Avance nesta noite. Vai para frente. Vai adiante. Não tem nada, Renata, eu não tenho nada, eu vou como? Vá, se levante, se posicione, profetize e caminhe. Caminhe, porque há um exército numeroso para se levantar. E esses soldados que estão no vale vão enxergar esse exército, mas para isso eles precisam ter vida. Eles precisam estar vivos. Marquinhos, você que é o líder dos jovens aqui, você, meu irmão. Eita glória! Não sabia não, tá, irmãos? Nós somos irmãos, mas os nossos ministérios, assim, a gente não tem tanta intimidade de falar deles. Então tá aí a responsabilidade sobre a sua vida. Tenha visão no vale. Você sabe qual é a arma de profetizar para esse exército. Está nas suas mãos a condição. Seja um profeta no vale. Profetiza o que Deus te mandar, porque você vai fazer ver esses ossos. Você vai ver aquilo que os seus olhos já não acreditam mais em ver, diz o Senhor. Porque Ele não tem compromisso com as minhas palavras, Ele tem com as dele para as fazer cumprir. Posicione-se nesse vale como um profeta de Deus. E para concluir, eu quero dizer para vocês que quando nós somos levados por Deus para o meio do vale de ossos secos, nem sempre entendemos, porque muitas vezes nós também estamos como esses ossos. Entendeu, meu irmão? Às vezes eu estou no meio deles, estou como eles. Então eu não consigo entender o que fazer. Mas quando o Senhor nos levanta como profeta e nos faz ver e falar o que o Senhor quer, então tudo se transforma pelo poder de Deus. Há poder nas palavras. Há poder. E eu ouvi uma pregadora hoje dizer que nada se começou pela fé somente, se começou pelo poder da palavra. Tudo se formou desde a origem por palavra. Deus, ao construir o mundo, tudo Ele direcionou através da palavra. Então, palavras de vida precisam começar a ser profetizadas nesse lugar. Aleluia. E se você quer ser profeta, saiba que Deus te colocará no meio de ossos secos para te usar, para trazer vida. Às vezes nós temos nas nossas mãos algumas condições que nós achamos assim: eu não merecia, eu não dou conta, eu não posso. E é verdade mesmo, é verdade. Eu vim com pedindo tanta misericórdia, tanto Senhor, eu sou dependente, porque este lugar aqui é santo, e não é para mim que sou falho,
falha, miserável, pecadora, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui. E quando eu digo eis-me aqui, então eu me torno o quê? Uma profeta para fazer aquilo que Deus manda. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ir. Eu tenho que encarar o meu vale. E nessa noite o Senhor te reveste, te dá força, te dá graça, te capacita, te restaura e te levanta profeta. Eu não sei quantos tem aqui, mas não é só meu irmão, tem vários, são todos vocês que estão diante de algo que você sabe que só depende de você. Então se posicione no vale hoje e libere palavras que vão mudar esse cenário, que vão mudar essa história. Parece clichê, parece simples, mas eu me sinto esses ossos aqui. Eu não fujo dessa conclusão. Às vezes você tem que se colocar diante de um cenário que nem você sabe direito qual é. Mas há uma palavra sobre nós. E enquanto eu libero essas palavras para você, eu acredito piamente no mundo espiritual. Então enquanto eu estou liberando, sobre mim estão sendo trabalhadas as promessas, as virtudes da palavra de Deus sobre os meus vales. Porque antes que chegasse a vocês, já me atingiu primeiro. Essa palavra já ardia em mim. Então já me mexeu primeiro, já me movimentou, me fez fazer barulho para mudar. Então que nessa noite você receba isso. Eu quero, com autorização do pastor, do Marquinhos, orar com vocês. E eu quero, se possível, chamar aqui na frente aquele que sentir que está precisando dessa graça no vale que está vivendo. Eu estou precisando, Deus, dessa graça. Porque, irmãos, é só a graça dele. É só a graça. Para me fazer caminhar, é só a graça. Oh, aleluia. Há uma graça sobre nós nessa noite. Eu quero que você faça assim, na posição de receber, porque você vai ser revestido. Talvez você veio aqui na frente dando a última chance para o seu vale, porque você não aguenta mais, porque você não quer mais saber de pessoas falando todo dia na sua cabeça e nada muda na sua vida. Nada muda nos seus dias, nos seus anos de crente. Mas Deus fala contigo: eu estou te carregando no colo. E se você conseguiu vir aqui até a frente, é porque a minha graça te sustenta no vale.